E aí, tudo bom? Estamos aqui de novo e vamos bater um papo hoje importante de finanças. Então eu quero que você entenda que existe uma forma para você quitar suas dívidas, se livrar, começar seu orçamento do zero sem cortar nada, só com inteligência financeira. Esse é o tema de hoje. Então antes da gente continuar, só faz um favor. Tá vendo o link aqui embaixo? Se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, porque essa técnica que eu vou passar para vocês de um cara top, grande, chamado Gustavo Cerbasi. Inclusive, eu tô com o livro dele aqui, até recomendo, tá? Vou deixar até aqui embaixo aqui, tá bom? E na descrição do vídeo o link para você comprar esse livro na Amazon, porque só o conhecimento liberta. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, hoje, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar uma estratégia que vai te ajudar a recomeçar sua vida financeira do jeito certo. Sem cortar, sem afetar seu padrão de vida. É um começo, é um novo começo. E isso funciona tanto para empresas jurídicas e também serve para as pessoas físicas. E esse conteúdo é muito importante, que ele vai dar uma organizada, vai dar uma ajeitada na sua vida financeira que você precisa, não seguindo os métodos tradicionais. Então, basicamente, ele fala no livro aqui o seguinte, ó, uma estratégia chamada orçamento base zero. Já ouviu falar? Poucos educadores financeiros falam por isso. Gustavo Cerbasi e outros americanos falam sobre isso, que permite a quitação das dívidas, a negociação do jeito certo, a adequação do que entra, do que sai. Isso são princípios da educação financeira que poucas pessoas sabem. Então, o que você vai entender? O que você pode tirar como premissa desse orçamento base zero? É um ajuste. Exatamente, é um ajuste que vai ser feito, tá, em cima da sua rotina e dos seus hábitos. Isso aqui está falando pelo Gustavo Cerbasi. Não vai alterar nada, vai ser uma adaptação, um ajuste, ou seja, um reajuste em cima do que você é. E ele fala basicamente assim, ó, não importa se você gasta 30% da sua renda com moradia, 20% com alimentação, 10% com transporte, enfim, o importante é você se adequar de acordo com o que você ganha. E muita gente fala muitas teorias por aí, 30, 70, 20, 20, 40, 50, 60, e aqueles números que raramente você encontra uma pessoa adequar o seu orçamento para 50% de despesas fixas, 30% para não sei o que, para variável, 10% para investir, raramente. E o base zero, ele não vai definir, não vai engessar isso que muitas pessoas ensinam. Por quê? Vai ter uma redução do seu custo do padrão de vida, mas no sentido de só reajustar para não afetar a sua qualidade de vida. Só que tem que entender uma coisa, ele adverte muito bem aqui. Você não consegue mudar isso de uma hora para outra. Porque suas decisões tomadas lá atrás, elas vão pegar um pouco do tempo para serem liquidadas, para serem eliminadas, para serem reajustadas. Por exemplo, prestações, às vezes, de uma casa que você fez. Em nenhum momento, eu estou falando para você, e muitas pessoas fazem errado, achando que é o certo, é se desfazer de um bem, de uma casa, de um carro para quitar a dívida, porque o erro é o comportamento. São os hábitos errados de lidar com o dinheiro. E uma pessoa que faz isso, o que ela vai fazer? Ela pode até conseguir quitar os seus empréstimos consignados, seus cartões. Então vamos supor que a pessoa tem a casa de 500 mil e ela cometa essa loucura, quita, vai lá, vende na verdade e quita as dívidas. O que vai acontecer daqui a 2, 3, 6 meses fazendo as mesmas coisas? Tendo os mesmos hábitos, a mesma rotina com dinheiro. Entrou, gasta, não, depois eu vejo, não, pego o empréstimo ali, depois eu quito e não quita. Volta a estaca zero. E o orçamento base zero permite ter um parâmetro dali, de acordo com o que você já tem, sem precisar se desfazer dessas coisas todas. Só que nele existem 3 passos fundamentais. Então eu quero que você preste muita atenção. Vou falar agora os 3 passos para você entender, internalizar e aplicar na sua vida. Basicamente, o primeiro passo ele coloca assim, ó, diagnosticar detalhadamente a sua situação presente. Ele fala assim, ó, VP. O que é o VP? A sua vida presente. Então você tem que, no mínimo, fazer como todas as outras técnicas e estratégias de finanças pessoais falam, você tem que ter um diagnóstico, que eu até chamo, já falei aqui, como fazer o exame de sangue, para saber o que está de errado na sua vida, no nosso corpo, na nossa saúde. A gente não faz exame de sangue para ter um diagnóstico mais preciso? Pois é, então na vida financeira é a mesma coisa que você tem que fazer, você tem que fazer esse print financeiro. Saber quanto que entra, para onde que está saindo, quais são as dívidas, o que está atrasado, o que está vazando, o que tem que reajustar. Então você parte desse primeiro passo. O segundo passo ele fala, ó, simular com base zero a sua situação ideal. Ele chama de vida ideal. Basicamente é o que? Olha só, você recebe, vamos dar um exemplo, 10 mil reais. Acho que nem 5% da população brasileira recebe isso. Esses 10 mil está condizente, a vida que você tem, a vida que você externaliza, está condizente com o que você ganha? Aí o que você vai fazer na segunda etapa? Por exemplo, eu quero minha vida ideal, eu preciso disso e disso e disso. Analisando o que está para o que você quer,
Se está acima, você tem que se readequar porque você não pode. E o que você quer, o que você pode fazer? Readequar e colocar mais dinheiro, ou seja, ter outras fontes de renda na sua vida. Então não é engessado, ele é um base zero, ele parte de onde você está para onde você quer ir, o que você deseja ter, que ele chama aqui de vida ideal. Você já parou algum momento para falar qual é a vida ideal que você quer hoje ou você está vivendo no automático? Quanto é que você quer ganhar? É o suficiente? Falta quanto? Você quer ter aquela casa, aquele carro, aquele bem, aquela viagem. O que você está hoje? É possível proporcionar isso que não seja parcelado em 24 vezes, 48 vezes? Ou não precisando fazer empréstimo, ficar usando cartão de crédito, que é dinheiro do banco? Que é dinheiro alugado, que você paga juros altíssimos. Então, se em algum momento você já pensou, olha só, eu quero ter uma escola melhor para meu filho, o valor é de tanto. Eu quero ter um plano de saúde, eu quero ter o carro, eu quero essa gasolina, eu quero morar num condomínio, a prestação de tanto. Já colocou no papel? Eu até sugiro que você faça esse exercício agora. Senta e coloca assim, ó, vida atual, pega uma folha em branco, divide ela no meio. Vida atual, e depois você faz vida ideal. E essa diferença, opa, quase caiu aqui. E essa diferença? Você ainda tem que correr atrás. Então isso depende muito de você, do diagnóstico das suas atitudes. E a terceira parte, o terceiro passo é trabalhar diversas técnicas, inclusive negociação, simplificação de gastos, aumento de renda e até mesmo fazer investimento. Pois é, muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho dinheiro, eu estou endividado, a maioria da população brasileira está. Como é que eu vou fazer investimento? Você pode, no mínimo, ter 2 tipos de investimento que eu ensino para meus alunos, inclusive aqui embaixo no meu treinamento eu ensino tudo isso embaixo na descrição do vídeo, tá? Tem o meu curso, tem meus contatos aqui, o meu link do Instagram. Por exemplo, uma reserva que você tem que colocar. Não precisa ser nem na poupança, mas, por exemplo, um CDB, um tesouro direto, onde você pode colocar lá para quitação de dívida, um dinheiro que você vai destinar para fazer a quitação das suas dívidas, uma negociação. E também você pode criar uma outra reserva e deve começar para imprevistos financeiros, emergências, que muitas pessoas, muitos educadores financeiros, pessoas das áreas de finanças falam assim, não, mas isso aqui é para a reserva do sonho, essa aqui é a reserva da paz, é a reserva da emergência, é exatamente para imprevisto, para evitar, ou pelo menos amenizar, você ter que fazer outras dívidas. E é importante você fazer isso. E quando que você começa a fazer? Esperar as coisas melhorarem para você fazer? Não. Você tem que fazer com o que você tem hoje, com os materiais, com os recursos que você tem. E o mínimo é muito lá na frente, quando você pensar médio e longo prazo. Quer ver o exemplo disso? Imagine se você tivesse guardado R$100 de 2 anos para cá. Não muito longe, de 1 ano para cá, quanto é que você teria? Um dinheiro, um salário a mais. Um 14º, um 15º, um 16º salário. E olhe lá, imagine você fazendo isso vários anos. E como é que faz para ter isso? Começando. Então, inclusive, ele fala muito importante no livro assim, ó, é que poucas pessoas percebem que elas estão vivendo no automático, que pequenos gastos, como por exemplo, assinatura de TV a cabo, de internet, um pacote que você paga durante R$250 no ano, no mês, olha quanto é que você vai pagar no ano, R$3.000. E eu não estou falando em nenhum momento para você viver sem internet, sem TV a cabo. Eu dei um exemplo de uma despesa, mas se você começar a analisar, tentar, por exemplo, simplificar esse gasto aqui, porque não sei se você sabe, todo mês, se você pesquisar um concorrente aí, está com preço menor e com muito mais promoção para você, muito mais vantagem. Por exemplo, celular, TV a cabo, internet. Tá? Então, começa por aí. Imagina você fazendo isso para todas as outras despesas. Não ia ser melhor? Não ia ser bom? O que você está demorando para fazer? Começa a agir agora. Começa a fazer esse exercício que eu dei agora. E outra coisa que ele fala que é importante também, olha só. Você precisa ter a consciência e começar a perceber os efeitos cumulativos dos seus pequenos gastos ao longo de um ano. Então não é aquilo, olha, eu vou economizar aqui pacote de internet, ou cortei a Netflix, economizei só R$40. Tá, R$40 vezes 12 é o impacto que você vai ter em um ano de uma única despesa, de uma única rubrica da sua vida financeira. E se você aplicar isso que você fez para todas as outras, inclusive os gastos fixos e os variáveis? Já pensou nisso? Pois é. Então, olha só, isso gera o quê? Qual é a consequência quando você começa a se educar financeiramente? Consciência para a sua irresponsabilidade de muitas coisas erradas que você tomou no passado e a consciência que esse desconforto vai te causar agora para você melhorar o seu futuro. Então é isso que você tem que ter em mente, é isso que você tem que começar a fazer a partir de agora. E quando que você começa? Ontem. Porque a cada dia que passa, suas dívidas vão aumentando, os juros ficam piores, você vai ficando pior, as suas coisas, se você não vai melhorando, vai resolvendo o problema, um probleminha vai virando um problemão, e saiba que aquele problemão nem é tão grande assim, quando você começa a decidir a mudar o seu destino agora, no hoje.